Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora eu vou colocar para vocês aqui uma análise muito boa, muito boa. Inclusive, o que Paulo Nunes vai falar aqui agora, ele vai muito de encontro com o vídeo que eu trouxe mais cedo, aonde mostrou os jogadores do Bahia, não, Rogério Ceni, confraternizando após a eliminação. Uma eliminação dura como foi essa. O jogador Rogério Ceni estava confraternizando, só que Paulo Nunes ele não chega a falar o nome de Rogério Ceni, mas ele fala o nome, ele fala sobre os jogadores do Bahia. É uma análise muito boa, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que ele vai falar aqui agora, por isso que eu peço a sua atenção, assista até o final. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui desse lado aqui, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundonho afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. E é mais interessante ainda ouvir isso de Paulo Nunes, que ele foi um ex-atleta, é um jogador que gostava de vencer, é um jogador que não gostava de perder, e o que ele vai falar que é bem interessante. Bora ouvir aqui a análise. Mas vamos pegar o recorte de Flamengo e Bahia. Esperava-se um confronto mais parelho. Eu já não esperava tanto. Pela campanha que o Bahia... Não estou dizendo assim, não vamos individualizar. A percepção coletiva é de que pela campanha que está fazendo no Campeonato Brasileiro, o Bahia seria uma equipe a criar mais dificuldades, a se aproximar do nível de competição do Flamengo. E pelo menos no meu ponto de vista, e aí eu estou individualizando, o Bahia jamais conseguiu se aproximar. O Bahia está no viés de baixo há um tempo já, né? O Bahia não é de agora que o Bahia não está mostrando, não está jogando aquele futebol. Eu fiz um jogo do Bahia e São Paulo, no Morumbi, que eu falei assim, esse time é time para brigar pelo título, porque aí vai do treinador e vai naquilo que a gente está falando, ó, mentalidade. O jogador de futebol, ele não adianta só jogar bem, ele tem que ter mentalidade vencedora. Cada vez mais. Acreditar, buscar, falar assim, não, nós temos condições de ir lá enfrentar o Flamengo para classificar. E quantas Copas não foram ganhas assim? Exato. E o Bahia jogou no Maracanã, parecia que estava jogando um jogo de Campeonato Brasileiro, então, um jogo normal. O jogo e não esses jogos não são assim. O jogo está pedindo cada vez mais ambição, concentração e crença de que você é capaz. Mas não é como quando o Eric começou no jornalismo, eu já estava lá, e aí o time tal tinha garra e determinação. Não é isso de garra e determinação. Né? Primeiro tem que ter trabalho. Trabalho, treino, trabalho coletivo. Agora, independentemente do trabalho, o jogador tem que ter uma crença. E nesses dois confrontos, o Bahia não me mostrou que esses jogadores tinham essa crença. Mas que deve deixar, só para concluir, Jéssica, te passar a palavra, o que deve deixar o Rogério arrasado. Porque o Rogério, ao longo de toda a sua carreira... É isso, não, arrasado a cabeça dos jogadores. Certamente ele deve estar perguntando aonde eu estou errado. Exatamente, continua ouvindo. É por isso que ele deve ficar arrasado. Ele não está terceirizando a responsabilidade. Certamente ele não deve ter dormido essa noite perguntando assim, aonde eu estou falhando, que eu não estou conseguindo fazer com que os jogadores que eu treine tenham a mentalidade que eu tive quando eu era jogador. Eu acho que a Copa, ela pede um jogo diferente, uma sabedoria diferente do jogador em campo, de como conduzir o ritmo do jogo. Dos dois jogos, você tem dois jogos para conduzir isso. Exato, que momento acelerar o jogo, que momento segurar mais a bola, que momento você... Aproveitar os melhores momentos, porque os jogos são feitos de alguns momentos dentro da partida. O primeiro lance do jogo foi do Bahia. Mas então, é isso que eu falo para você. Mas aí não define, né? Ali não é questão. Ali, o jogador, assim... Eu vou te falar por mim, porque... Mas numa Copa poderia mudar todo o jogo. Então, eu passei muito nisso. De um jogo do tamanho que era esse, principalmente o atacante, né, e eu conversei e falava com vários atacantes do meu lado, a gente entra no jogo, tipo assim, a gente vai ter duas oportunidades. Duas. E você não pode entrar mole nessa oportunidade. Você tem que definir, porque você não vai ter outra. E desculpa, se não foi o que eu vi nos jogadores do Bahia. Repito, os jogadores do Bahia jogaram um jogo como se estivesse jogando um Campeonato Brasileiro. E assim, se você faz isso... Esse é o lance, né? Esse é o lance.
tudo bem, ele tá um pouco desequilibrado, ele joga a bola um pouquinho lá pro lado esquerdo, ela sai demais do goleiro, mas a bola tava... Ele estava inteiro. É uma chance perdida, né? É uma chance totalmente Não, perdida. que não pode Porque perder. cai no pé, e centroavante. Ele é centroavante. Então, assim, se caísse no pé de outro jogador que não tivesse com várias oportunidades, como já apareceu na vida dele e da carreira. Então, Jéssica, para mim, assim, é muito importante isso. Existem jogadores que, nesses momentos, por isso que a gente sempre brinca no futebol, jogadores de futebol falam, esses jogadores eles vão aparecer, é neste jogo que o cara aparece. E aí, quando você vê o time da equipe do Bahia, eu particularmente, vi um time que quando acaba o jogo, e aí isso me incomoda como ex-atleta, quando eu acabava um jogo como esse, eu saía de uma competição, eu corria para dentro do vestiário que eu estava desesperado, eu poderia ter 10 amigos dentro do campo, que eu não queria conversa com ninguém. Aí acaba o jogo, você vê lá todo mundo confraternizando, batendo papo, parecia que tinha passado um jogo normal. Isso me incomoda como ex-atleta. Sabe o que eu acho do Bahia? Desde o início do ano, e sobretudo quando as competições mais importantes começaram, o Bahia passou a ser muito estudado. E todo mundo sabe que a força do Bahia estava concentrada nos 4 jogadores do meio-campo. E os times passaram a se preparar para enfrentar esse tipo de jogo, da posse de bola, dos deslocamentos dos jogadores do meio-campo do Bahia, das avançadas do Jean Lucas pelo lado esquerdo, do Everaldo fazendo facão da direita para dentro. Então, o Bahia criou um modelo de jogo que foi muito legal para o Bahia até um determinado momento da temporada, como disse o Paulo. Só que ontem, quando eu sentei para ver o jogo, eu sabia exatamente o que o Bahia ia fazer. Pô, se eu sei, imagina o Tite, o Kleber, o César Sampaio, a comissão técnica do Flamengo, né? O CN também já foi estudada, Até que é a entrada do Ademir. A entrada do Ademir, o Lúcio ali de 9, a gente bota... Então, achei que o Bahia ficou talvez o Rogério esteja com um elenco curto na mão também, para ter grandes variações, e ele tenta melhorar o que ele já tem de bom ali. Só que está sendo insuficiente para o Bahia nessa altura da temporada, porque o Bahia passou a ser um time estudado, como o Fortaleza está sendo um time estudado também. E se você não apresentar variação, você vai ficar pelo meio do caminho, porque do outro lado tem times grandes, times fortes também, times que estão se preparando com jogadores talentosos. Ontem ficou muito claro, o Bahia deu a primeira estocada, rapidamente o Flamengo conseguiu se ajeitar em campo e acabou. O Bahia não chutou uma bola no gol do Flamengo. O Bahia não passou da intermediária do Flamengo. Não teve uma finalização no alvo. É muito pouco. Um jogo de quarta de final, um jogo decisivo e para um time que é talentoso, como é o do Bahia. Só que, na minha humilde opinião, acho que o Bahia ficou previsível. Os times hoje sabem como marcar o Bahia. Quer fazer um paralelo? O Bahia... E aí tem assim, o pragmatismo de quem? Do Grupo City, que é o dono do Bahia. O grupo, provavelmente, a primeira, planos e objetivos. Plano, ficar entre os mais bem colocados do Campeonato Brasileiro, versão 2024, objetivo, está na fase de grupo da Libertadores de 2025. Quando surgiu essa possibilidade, o título é algo sempre bem-vindo. O título nunca vai incomodar. Conquistado legitimamente, ele sempre vai fazer bem. Ao mesmo tempo, esse grupo olha e está dizendo assim, poxa, a gente está indo, mas a gente vai precisar mexer em algumas coisas do nosso elenco para 2025. Porque em momentos decisivos, as respostas não estão acontecendo. Vamos lá. O Bahia está no andar de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia permite... O Bahia está em 7º ou 8º? Está em 7º, se eu não me engano. Vamos pegar aqui. Permite ao seu torcedor imaginar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Perfeito? Certo. O Juventude está na parte de baixo, 7º. está na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, está à frente do Corinthians, mas nos 2 jogos, embora tenha sofrido gols nos acréscimos e da mesma forma bolas cruzadas sobre a área, o Juventude apresentou um espírito de competição muito maior do que o do Bahia. E não há comparação do ponto de vista de elenco entre o do Bahia e o do Juventude. A começar pela questão orçamentária. O que o Bahia, o Grupo City, na verdade, investiu para a formação do elenco dessa temporada e o que o Juventude investiu dentro das suas limitações para a temporada. Então, essa é uma questão a ser colocada para o Bahia. Eu repito, o Rogério teve uma carreira como jogador de futebol no mesmo clube, o São Paulo, mas o Rogério sempre operou com ambição em alto. Sempre. Ele não jogou só em grandes times do São Paulo. Ele jogou também em times limitados, em times que ele trabalhava muito, em times que às vezes ele não trabalhava tanto, mas ele sempre teve como objetivo
ganhar, e a derrota o incomodava. Quando Paulo traz essa questão do pós-jogo, é assim, eu vou falar da nossa profissão. Então, mas você acha que o time não sente? Então, eu não sei. O Paulo observou, eu não me chamou a atenção, mas o Paulo tem a mentalidade que eu não tenho de ex-atleta, né? Então... o olhar dele também é de ex-atleta. Sabe, eu não tô ali, eu não tô sentindo o que os caras estão sentindo, mas eu vejo que aquilo que se passa dentro do campo. Não tô aqui também dizendo se está certo ou errado. Eu tô dizendo do meu ponto de vista, como é o seu sentimento. Sempre encarei do sentimento, como eu encarei esses jogos importantes. Quem é competitivo, esses jogos de vida, esses jogos pra gente, a hora que a gente sobe o túnel ali, a gente fala, esse é o jogo da vida. Então não pode, depois de uma derrota, e a maneira como foi, você tá ali tranquila. Você quer conversar? Óbvio, você vai ter conversa. Aí conversa depois lá do vestiário, que você já esfriou a cabeça, porque naquele momento aí você tá desesperado. E não foi o que eu vi. E não vi isso, que é pior ainda, no jogo. Especificamente, né? Você vendo uma equipe como o Flamengo, você vendo o estádio do Maracanã lindo, a linda festa que a torcida do Flamengo fez para os jogadores merecidos. Mas esse é um fator local que também pega numa Copa, só abrindo né? um parênteses. Estádio lotado. Mas o Bahia teve um estádio lotado a favor dele lá. E também não conseguiu mostrar muita coisa. Não conseguiu. É isso que eu tô te falando. O momento do Bahia, o viés é de baixo aí que você pega. Você vai enfrentar um Flamengo no Maracanã, sabendo que essa torcida vai invadir e vai apoiar o Flamengo mesmo. E o Flamengo... E o Bahia começou o jogo perdendo já, né? Exato. Tinha que ir pra cima. O placar começou 1-0 o Flamengo, né? Você tem que usar mais. Eu só queria fazer uma observação em cima dessas imagens, porque muitas vezes a gente critica com razão torcedores, e tem que criticar torcedores. Bom, tá aí, galera, para vocês. Velho, foram colocados pontos nessas análises aí muito assertivos e que tem muito a ver com o que eu acredito, com o que eu enxerguei também do jogo, da percepção que eu tive. Eu acredito que a de vocês também. Eles colocaram Paulo Nunes mesmo, acho que ele foi muito assertivo quando ele fala a relação do pós-jogo, do sentimento de revolta e de indignação, que, por exemplo, eu não vi em alguns jogadores do Bahia, principalmente no treinador Rogério Ceni, a partir do momento que ele aparece em fotos, em vídeos, dando risada, né, gargalhando, como se não estivesse ligando, como se não estivesse sentindo aquela eliminação. Realmente eu acho que é lamentável, né? Os torcedores do Bahia estavam desesperados, chateados, estão ainda com espírito de indignação, de raiva, né, de frustração por não ter o time classificado, e pior do que não ter classificado, porque a gente sabe que o futebol você ganha, você perde, você empata, faz parte do jogo, é você não ter visto o time do Bahia competir. O time do Bahia não competiu contra o time do Flamengo, principalmente ontem no Maracanã. Aqui na Fonte Nova ainda conseguiu competir, talvez pela força da torcida, por estar jogando aqui perto do seu torcedor, ainda competiu um pouco. Mas contra o Flamengo lá no Maracanã, o Bahia não entrou em campo. O Bahia não acertou um chute no alvo do Flamengo no segundo tempo. E aí, o PC, ele também trouxe outros pontos interessantes, o próprio Eric Faria também. O Bahia estava atrás do placar. O Bahia começou a partida de ontem atrás do placar, precisando correr atrás do resultado. Mas o que a gente viu dentro de campo não foi isso. A gente viu foi um Flamengo determinado, um Flamengo muito aplicado taticamente, os jogadores do Flamengo vibrando e os jogadores do Bahia passivos. Eu disse em algum vídeo, não sei se foi aqui no YouTube ou no Instagram, eu disse, olha, parece que os jogadores do Bahia que o Bahia entrou em campo ontem contra o Flamengo, ganhando de 3-0, com uma vantagem muito larga e que não precisava correr atrás do placar, que era o Flamengo que precisava correr atrás. Só que era o contrário. Quem tinha que correr atrás do placar era o Bahia. Quem deveria entrar em campo ontem com um senso de emergência, de urgência, de que tinha que fazer o gol a qualquer momento, de que deveria pressionar o adversário o tempo inteiro até conseguir fazer o gol, era o Bahia. Mas a gente não viu isso dentro de campo. E isso se reflete muito com a postura pós-jogo do treinador e de alguns jogadores. E se isso está sendo conivente dentro de campo com jogadores e treinadores, é sinal que lá de cima também está tudo muito tranquilo. Como o próprio PC falou, será que para o Grupo City não foi o suficiente? Chegamos até as quartas, bateu nossa meta, acabou. Estamos em 7º colocado, acabou. É isso? É isso? Será que é isso? Eu me recuso a acreditar que seja dessa forma. Pelas palavras que eu ouvi de Ferran Soriano, onde ele disse que queremos ser campeão, eu quero me recusar, eu não quero acreditar que isso seja verdade. Porque, como eu já falei em outros vídeos, você não tem como prever o ano que o Bahia vai ser campeão brasileiro. Você consegue montar um time competitivo, mas você não tem como prever.
E se esse ano a temporada estava se abrindo, estava sendo favorável, por que não tentar? Futebol não é uma ciência exata. Futebol não é uma ciência exata. Você faz um trabalho que você vai chegar próximo do que você quer, que é conquistar títulos. Mas existem outras equipes também que também vão tentar conquistar o título. Então, no momento na temporada que fica favorável, por que não tentar? Né? E o que eu percebo, o que eu estou percebendo, é que parece que para o Grupo City está muito bom. Inclusive, o próprio dirigente falou lá de Manchester que a temporada era excelente. Temporada excelente é o quê? É porque está em sétimo? É porque chegou nas quartas de final? Será que não pode tentar mais? Se a oportunidade está aparecendo, não pode tentar mais? São perguntas que não quer calar e que a gente talvez não tenha resposta porque ninguém no Grupo City fala nada. Ninguém no Grupo City fala nada, só Rogério Ceni que fala, né? Então fica aqui a minha revolta também, a minha indignação, e eu tenho certeza que é a indignação da maioria dos torcedores, porque a gente tenta, eu tento motivar os torcedores, eu faço a minha parte aqui, e quando eu vejo dentro de campo os jogadores fazerem uma partida pífia da forma que fizeram ontem, aquilo ali que eles fizeram ontem não representa a grandeza desse escudo aqui, ó. Não representa a grandeza desse escudo, tá bom? É isso, nação, vou finalizar por aqui, tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.